Vamos então para o livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro histórico do Novo Testamento, pois ele registra a história da igreja, a história do desenvolvimento dessa igreja, que é chamada pelos historiadores de igreja primitiva. Os primeiros cristãos ali reunindo-se em comunidade. E hoje vamos exatamente ver qual é a característica da vida cristã. Características da vida cristã, baseado no texto aí de Atos 4, a partir do versículo 23 até o versículo 37, que diz: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram uma voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então vejam, irmãos, a característica da vida cristã, nesse texto, se dá primeiramente pela vida de oração. Vocês percebem que os irmãos apóstolos tinham sido presos no início do capítulo que nós estudamos. Pedro e João foram presos, e por que foram presos? Porque eles estavam pregando Jesus. Ele havia curado um coxo e continuou pregando Cristo, e as pessoas começaram a ir atrás deles, de Pedro e João. E aí a liderança religiosa da época não gostou disso, foram atrás deles e os levou ao Sinédrio. Prenderam eles primeiramente, depois levou ao Sinédrio, que era a Suprema Corte da época, e começaram a interpelar eles, a interrogá-los, e eles naturalmente aproveitaram a ocasião para reafirmar ainda mais a boa nova de salvação, o Evangelho, e pregaram a Jesus perante o Sinédrio, pregaram o Cristo, o Salvador, o Senhor, e aí anunciaram o poder que tinha o nome de Cristo. Jesus era poderoso para salvar, para curar, como eles já tinham visto e testificado. Mas esses líderes religiosos, incrédulos, que se achavam
sabedores, né, e sábios aos seus próprios olhos, ficaram meio desconfiados com que autoridade Pedro e João falavam, porque eles tinham uma autoridade que provinha do céu. Era o Deus que provinha a ele, porque eles, sendo iletrados, né, eles eram iletrados, eles não tinham escolaridade, eram pescadores, né, Pedro e João, e, no entanto, a pregação deles surtia um efeito profundo nas almas de quem ouvia. Por quê? Porque a mensagem transmitida era a mensagem do Senhor Jesus, era a mensagem de Deus. E nesta condição, a mensagem, quando pregada, não é pelo o vaso que está pregando, a pessoa que está pregando, mas sim pelo conteúdo que se está pregando. De modo que aqueles homens, Pedro e João, foram autorizados por Jesus. Eles receberam essa autoridade por parte de Jesus. Eles tinham sido chamados por Jesus. Consequentemente, foram qualificados, habilitados a pregar o Evangelho. E essa pregação deles também demonstrava uma característica da vida cristã. Então, a primeira delas, era que a comunhão da igreja e reunião para orar. Eles foram soltos, libertos, mas receberam uma ameaça da liderança religiosa, dizendo assim: olha, não preguem mais no nome de Jesus, não falem de Jesus. E Pedro disse assim: eu não posso, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Dito isto, eles receberam ameaças e, ameaçando mais ainda, o soltaram. Ou seja, olha, não façam isso, não preguem Jesus, não falem de Jesus. E soltaram Pedro e João. Eles então saíram de lá da prisão e foram fazer o quê? Congregar. Foram exatamente para a igreja, né, o momento de congregar da igreja. Eles soltos procuraram os irmãos. Essa é a característica da igreja, da vida cristã. Crente sempre vai procurar outros crentes. Precisamos congregar, precisamos reunir-se como igreja. Isso é uma necessidade da vida cristã. Então, eles assim fizeram. Quando foram lá para os irmãos, o que é que eles fizeram? Deram um relatório de tudo que os principais sacerdotes e os anciãos tinham dito. Eles falaram para a igreja, os irmãos: olha, fomos ameaçados, os sacerdotes não querem que a gente pregue Jesus. Quando os irmãos ouviram isto, todos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, os irmãos oraram e disseram assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então vejam, os irmãos fazem o quê? Começam a orar e citam o Antigo Testamento. Esse texto que ele está dizendo aí, por boca de Davi, está lá nos Salmos, né? O Salmos número 2 está exatamente assim, escrito assim. Lá no Salmo 146, também 6, nos leva a essa expressão, né, de que o Senhor é soberano, o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Então, o Velho Testamento, a Torá, né, a Bíblia que eles tinham na época, eles liam e eles sempre citavam. Então, os autores do Novo Testamento, eles não rejeitaram as escrituras do Antigo, muito pelo contrário. Eles, quando estavam ali, tinham a oportunidade de falar à igreja, eles não deixavam de citar o Velho Testamento. Por quê? Porque nesse exato momento aqui, era um momento de afirmação das profecias, do cumprimento de tudo que havia sido dito lá. Quando desceu o Espírito, Pedro pregou e disse: o que se ouve aqui, irmãos, é o que disse o profeta Joel. Quando veio a ocasião deles estarem perante o Sinédrio, ele citou o Salmo 118, 22, né, no versículo 11, daí do capítulo 4, quando Jesus é dito que é a pedra rejeitada por eles. Já havia uma profecia a respeito disso nos Salmos. E aqui, não diferente, quando ele diz que o Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, então ele está citando um texto lá dos Salmos
que Davi disse: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. É o que está dito lá. Então ele corrobora com essa situação para dizer o seguinte: olha, o que está ocorrendo aqui agora é o que preveio as Escrituras no Antigo Testamento. O Senhor disse que os reis iam se levantar, vejam, se levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles atestam que aquilo que está acontecendo ali, aquela ameaça dos sacerdotes, da liderança daquele tempo, era um cumprimento da profecia, do que já estava sendo dito por boca de Davi. E ele continua: porque, vejam, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Outra coisa importante aqui, o reconhecimento da soberania de Deus e de que Deus está no controle de tudo, mesmo que aparentemente seja uma coisa ruim, como é o caso. Cristo, o sofrimento de Jesus, todo aquele sofrimento, a paixão, de Cristo, que as pessoas estão aí já aguardando, vamos chegar no final do mês, celebraremos a paixão de Cristo, quando na verdade realmente foi algo que marcou a história da humanidade. E mesmo assim, muitos continuam incrédulos. Um fato como este, que é lembrado e relembrado ano após ano, ou no nosso caso, que é lembrado todos os domingos. Nós não só lembramos da paixão de Cristo no período chamado Semana Santa, não. Nós lembramos sempre da paixão de Cristo no domingo passado, quando celebramos a Santa Ceia, o sacrifício de Jesus, o corpo que foi moído na cruz, o pão ali representando, o sangue que foi derramado na cruz. Então, aquele sacrifício de Jesus está sempre sendo lembrado e relembrado na igreja, e pela igreja, e pregado pela igreja. Mas a religiosidade que hoje encampa em vários lugares, mantém sempre aquela coisa de lembrar só no dia da paixão. Lá, vamos marcar uma semana aí, uma data, para lembrar da paixão de Cristo. Mas nós, cristãos, celebramos sempre aquele momento importante, e, afinal de contas, o fato de ter Cristo morrido na cruz para a nossa salvação é o que nos faz estar aqui nesta noite. O que nos traz a estar aqui louvando, adorando, servindo ao Senhor, foi porque Jesus morreu na cruz por nós. Então, os apóstolos estão ali conscientes de que tudo que está acontecendo não é à toa. Toda aquela perseguição, toda aquela ameaça que eles estão sofrendo é cumprimento da palavra de Deus. E não está fugindo à vontade de Deus. O Senhor já havia dito que isso ia acontecer. Os salmos diziam, os salmistas escreveram, os profetas disseram também, e o que está acontecendo é o cumprimento. Mas uma coisa é certa, que é para se destacar aqui. Ele diz que aquilo aconteceu, mas eles fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Isto aqui é uma oração, viu? Os irmãos estão orando, levantaram a voz e fizeram esta oração, que é exatamente o que caracterizava e o que deve continuar caracterizando a nossa vida cristã. É vida de oração. Quando está sujeito, aparecendo uma ameaça contra a igreja do Senhor, o povo de Deus deve estar reunido para orar. Recentemente recebi até um pedido por um irmão de outra igreja, de outra denominação, pedindo: pastor, ore aí na sua comunidade, porque estão tentando fazer algo que pode prejudicar a vida em sociedade, no meios lá políticos, estão tentando fazer algo que vai trazer consequências ruins para a sociedade. E de fato nós precisamos clamar, irmãos, orar, pedir a Deus que tenha misericórdia, que não permitas que coisas ruins venham a ser liberadas
para prejudicar a sociedade. No entanto, mesmo que assim oremos, nós não podemos baixar a guarda e deixar de pregar e anunciar o Evangelho, porque as ameaças vêm, as tentativas de inibir o povo de Deus vêm. As pessoas dizem: olha, não falem isso, não diga isso, não pregue isso, não pregue aquilo outro, para não ser ameaçado por causa das ameaças. Mas a igreja de Cristo orou assim e pediu que o Senhor concedesse coragem. É o que significa a palavra intrepidez. É a coragem para pregar. Então essa é uma característica da vida cristã. A coragem. Coragem para dar testemunho. Coragem para enfrentar as ameaças deste mundo. Coragem para dizer não para as coisas erradas, para as corrupções deste mundo, as concupiscências deste mundo, mas sim para a palavra de Deus, sim para viver esta palavra, anunciar a Cristo, porque Jesus fez a obra para a nossa redenção. Então assim oraram aqueles irmãos, assim para encorajar aqueles irmãos a pregarem a palavra. E ele diz que, acompanhados daquela pregação da palavra, ele disse: enquanto vocês estendem a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Porque naquele período, exatamente o período apostólico, a pregação das Escrituras vinha acompanhada de um milagre, como aconteceu aqui. Curou o coxo, Pedro pegou. Depois vai haver outros milagres mais à frente, e sempre acompanhados da pregação da palavra, nunca desassociado dela, porque os milagres, eles eram necessários que ocorressem e acontecessem para exatamente confirmarem o poder do nome de Jesus, que os apóstolos estavam anunciando. Era uma necessidade naquele momento. Hoje não temos tanta necessidade disso, né? Porque a palavra já está consolidada. As Escrituras já temos em nossas mãos, mas naquele tempo não, eles estavam naquele período ali, em que as Escrituras ainda estavam sendo escritas, eles estavam vivendo tudo isso que está escrito aqui, e os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, como Lucas, por exemplo, que é o autor do livro de Atos. Estavam ali escrevendo todos esses acontecimentos, era a revelação de Deus para nós. E aqui temos nós, no século 21, a oportunidade, o privilégio de alcançarmos esse conhecimento através da palavra de Deus. Por isso que é característica da vida cristã uma vida de oração e também o pedido, a oração corajosa e a coragem para pregar a palavra de Deus. Essas características que fazem parte da vida cristã vai conduzir esta igreja a mais outra característica. Segundo o texto, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ou seja, havia grande comunhão. Era a unidade da igreja. É isso que caracteriza. A unidade da igreja está exatamente, a igreja unida está exatamente em torno daquilo que é a verdade. A palavra de Deus, o Evangelho. Todos os que creram eram o coração e a alma. E creram em quê? Em qualquer coisa? Não. Creram no Evangelho. Creram em Jesus. Creram na obra que estava sendo realizada pelos apóstolos. Creram e perceberam que Deus estava operando poderosamente na vida deles. Então, toda aquela multidão, olha, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, e tudo, porém, lhes era comum. Essa era a característica da vida cristã. O cristão, ele não é aquele egoísta que pensa só nele mesmo, só pensa em mim, eu só vou tirar proveito disso, daqui, não. O cristão, ele pensa na comunidade. O que eu posso fazer para beneficiar a comunidade que eu faço parte? Porque quando assim eu faço, eu vou estar beneficiando também a mim mesmo.
É exatamente esse o princípio bíblico dos mandamentos, quando Deus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, você está demonstrando amor a si mesmo. Mas quando você ama só a si mesmo, você não demonstra amor ao próximo. Porque o amor a si mesmo é um amor egoísta. Mas quando você ama alguém, ama o próximo, você demonstra que tem amor por você também. É interessante isso. E principalmente quando você demonstra o amor a Deus, reconhecendo que o nosso Deus é o soberano, que a nossa vida está nas mãos dele, que é o Deus providente, que não vai deixar faltar o necessário. E aí, como é que esse Deus trabalhou para trazer essa consciência naqueles irmãos? Vejam, ele diz assim no texto, que eles ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, e tudo, porém, lhes era comum. Então, todo mundo tinha suas coisas, mas no que fosse necessário, eles iam usar aquilo que tinha para manter e ajudar aqueles que eram necessitados. Esse é um princípio que caracteriza a vida cristã. E aí, com grande poder, os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha só, o que é a graça? É o favor de Deus de maneira imerecida. Você não merece, mas Deus tem esse favor por você. Ele é a graça de Deus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então veja, essa graça, segundo as Escrituras, que está aqui em nossa frente, é abundante. É abundante. Então o Senhor Deus concede esta graça, e os apóstolos davam testemunho. Do quê? Do que acabara de ver, de presenciar a ressurreição de Jesus. Por que era importante que os apóstolos dessem esse testemunho? Porque Jesus acabara de ser morto na cruz, né, já viu, mas 3 dias depois ressuscitou. Depois dos 3 dias ele ressuscitado, ele ficou ainda 40 dias aqui. Nesses 40 dias conviveu com os apóstolos, deu toda a orientação para eles, deu autoridade a eles, poder para eles continuar a obra, a missão de pregar o Evangelho, e agora eles estão tendo que dar esse testemunho. Foi para isto que Jesus os chamou, os separou e lhes deu autoridade, para ele dar testemunho da sua ressurreição, para eles afirmarem com força e com coragem esta obra que foi feita e que foi realizada. E, portanto, isso eles fizeram, e segundo as Escrituras, em todos eles, em todos os apóstolos, havia, e nos irmãos ali da igreja, havia uma abundante graça. Uma abundante graça. Essa era a convivência harmoniosa da igreja. Isso era uma característica da vida cristã. Os irmãos estavam sempre orando, reunidos por uma causa. Se tinha um problema que alguém trazia, oravam. Foi o problema da prisão de Pedro e João. Eles relataram que estavam passando, sofrendo ameaças. Os irmãos, vamos orar a Deus. E colocaram diante de Deus aquela situação. E assim nós, até hoje, nos caracterizamos dessa maneira. Precisamos estar orando em todo o tempo. É impossível uma igreja não ter essa característica. Um povo de Deus não gostar de fazer isto, orar, buscar a presença do Senhor. É impossível. Afinal de contas, é um meio de graça você orar. Você é um meio que Deus lhe concede para você buscá-la a Ele, quer seja na sua devoção particular, quer seja coletivamente, quando aqui nos reunimos para fazê-lo, às quintas-feiras, reunião de oração, reunião de estudar a palavra de Deus.
todas as vezes, em todas as ocasiões que nos reunimos, oramos e falamos com Deus, conversamos com o nosso Deus, quer seja para adorá-lo, quer seja para confessar os nossos pecados, quer seja para agradecer, quer seja para todas essas, para pedir que Ele nos ilumine a mente para entender a sua palavra. Tudo que aqui fizemos, orações ao nosso Deus, é meio de graça e faz parte da característica da vida cristã. Também é característica da vida cristã termos esse ânimo, essa coragem para testemunhar, para viver e pregar o Evangelho. As pessoas lá fora precisam disso. Nós somos a luz para este mundo. Nós somos o sal para esta terra. Por isso que devemos continuar, insistir, perseverar em pregar o Evangelho e em viver o Evangelho, para que de fato aconteça a diferença, ou aconteça também aquilo que o Senhor quer que aconteça, porque é através do testemunho da igreja, da pregação do Evangelho, que as almas que ainda hão de ser alcançadas vão ser alcançadas. Lá em Romanos diz que a pregação, a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Então não tem como fugir disso. A pregação é necessária, é característica da vida da igreja. Não só a pregação de púlpito, a pregação pastoral, mas a pregação da vida, do testemunho de vida, do testemunho que você deve conduzir a sua vida no dia a dia, na sociedade, no falar com as pessoas, ao ver alguém necessitado de algo, você ir lá e conversar com ela e mostrar a ela o caminho de salvação. Isso é um testemunho. E de maneira muito leve, sem ficar aquele peso, sem carregar aquele peso. Eu costumo dizer que a evangelização é algo natural para a igreja. A gente não pode colocar a evangelização como um capítulo à parte. Vamos fazer um treinamento primeiro, vamos aprender como é que faz. Não é necessário. Você já deve, naturalmente, por ser um crente, um filho de Deus, um nascido de novo, um servo de Deus, uma serva do Senhor, você naturalmente vai evangelizar. Sabe por quê? Porque a evangelização é exatamente você transmitir aquilo que você já tem. Você foi alcançado pela graça. O Evangelho você já conhece. E então você só vai fazer o quê? Transmiti-lo. Vai dar o seu testemunho. Para alguém que perguntar, fulano, você está diferente, por que você está assim? Aí você vai dizer, olha, aconteceu algo diferente comigo. Eu conheci a Jesus, eu nasci de novo. Dá o testemunho. E a pessoa pode ficar assim impactada, pode refletir ou pode rejeitar. Várias são as reações que há no mundo quando você prega o Evangelho e vive o Evangelho. Várias são as reações. Algumas pessoas vão ficar impactadas, vão dizer, olha, fulano, como ele age diferente. Quem lhe conheceu antes e conhece você agora, fica se perguntando, realmente ele está diferente. Porque o Evangelho faz isso, transforma. Ele muda a característica de vida do crente. É tanto que diz assim, quem está em Cristo, lá em 2 Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, ou tudo se fez novo. Então você recebe de fato uma vida nova. Então se você outrora viveu na corrupção deste mundo, se você viveu na mentira, se você viveu uma vida totalmente longe dos princípios da palavra de Deus, porque não conhecia, mas agora que você conhece o Evangelho, que você foi pregado a você este Evangelho, você então se volta para Deus. O seu desejo agora é servir ao Senhor, o Senhor da igreja, aquele que lhe salvou. É o desejo de todo crente. É isso que está registrado nas Escrituras. Todas aquelas pessoas que Jesus chegou para eles e transformou, eles de pronto quiseram seguir Jesus. Teve um caso de um homem que estava vivendo endemoniado por muitos anos, aprisionado, escravizado pelo diabo. E aí Jesus chegou lá
ele vivia nos cemitérios, viviam se mutilando, e aí Jesus chegou naquele homem e o libertou. Expulsou demônios daquele homem, ele voltou e ficou. Aí todo mundo, quando viu, não é aquele homem que vivia nos cemitérios, se cortando todo, ele é ele mesmo. A face diferente, o juízo no devido lugar, e aí os homens tentaram desanimar aquele jovem que foi curado, que foi liberto, e chamaram ele no canto, os religiosos da época. Olhe, que história é essa aí? O que foi que aconteceu? Ele, rapaz, eu não sei, mas eu sei que eu fui salvo, eu fui liberto, o Senhor me libertou. E eles ficaram atônitos lá, preocupados, como é que pode isso? Porque assim a incredulidade faz. Mas ele não se deixou levar, ele teve intrepidez, coragem para enfrentar as ameaças que estava sofrendo. Não podemos baixar a guarda, temos que ter essa intrepidez. E os irmãos oraram por isso, pediram a Deus em oração que concedesse essa coragem para aqueles irmãos. Outra característica importante, além da vida de oração, da coragem e intrepidez para pregar a palavra, era a vida em comunhão. A igreja vivia e tinha tudo em comum. Ninguém se achava melhor do que o outro, ninguém se achava mais importante do que o outro. Todos tinham ali, era comum. E os discípulos, então, com grande poder, davam esse testemunho, pregavam a ressurreição de Cristo, anunciavam a salvação para eles, e ali havia uma abundante graça. Pois, diz o texto, que nenhum necessitado havia entre eles. Havia essa tensão também. Naquela sociedade daquele tempo, a miséria era muito grande. O analfabetismo também. As pessoas não tinham acesso. O Império Romano impunha, uma condição miserável ao povo, e o povo judeu estava ali inserido naquele contexto, mas nada disso impediu a obra do Espírito de Deus. Estavam sim vivendo uma condição ruim, estavam sim na miséria, mas quando o Evangelho chegou e o Espírito Santo de Deus começou a fazer a obra, resgatando aquelas vidas ali, formando o corpo de Cristo, que era a sua igreja, o que é que aconteceu? A igreja por si mesma começaram a ajudar-se mutuamente, de modo que não havia mais nenhum necessitado entre os irmãos. As viúvas, os órfãos eram socorridos, aqueles que porventura mendigavam começaram a ser supridos, que foram adentrando a igreja, aqueles que certamente, como o aleijado, por exemplo, que foi curado, passou a ter condição de trabalhar para sustentar e contribuir. Tudo isso aconteceu na igreja e até hoje é assim. Deus vai abençoando os irmãos, vai abençoando a igreja. Há irmãos que outrora a condição de vida era ruim, depois o Senhor abençoa e ele melhora a condição. E quando um membro melhora a condição, a igreja melhora a condição, porque aí vai exatamente contribuindo e a igreja como um todo vai sendo suprida nas suas necessidades. Nós temos testemunhas disso em nosso meio hoje. Nós somos testemunhas disso, como Deus tem abençoado a nossa igreja. Eu posso dizer, porque tenho convivido aqui com os irmãos há já 11 anos, e temos visto como os irmãos são testemunha, nós todos aqui, como Deus tem abençoado a nossa igreja, como nós temos caminhado, prosperado. Por quê? Porque estamos caminhando da maneira e de acordo com a vontade de Deus, porque estamos com coragem pregando o Evangelho, porque estamos mantendo a vida caracterizada como vida cristã, mantendo a vida de oração, mantendo a comunhão, participando da igreja, com esse sentimento maravilhoso de eu faço parte dela, eu sou igreja de Cristo, eu nasci de novo, o Senhor me tirou das trevas para a luz. E isso é a característica de cada um de nós, para que de fato, irmãos, possamos viver intensamente essa realidade que caracteriza a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Então, o que aqueles irmãos fizeram? Nenhum necessitado havia entre eles. Por quê?
porque os que possuíam terras ou casas, aqueles que tinham uma condição melhor financeiramente, economicamente, eles vendiam e traziam os valores correspondentes. Então, tinha lá uma propriedade, não estava usando, mas a igreja tinha irmãos passando necessidade, eu vou me desfazer daquilo ali e vou suprir essa falta aqui que está na igreja. E assim fazia aqueles irmãos. E ali eles depositavam aos pés dos apóstolos, que eram os responsáveis pela administração dos bens, dos recursos, e esses irmãos distribuíam qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, esse princípio aqui, essa característica, é mantida pela igreja. As fiéis igrejas do Senhor Jesus é da mesma maneira. Esse princípio nós levamos a sério. As igrejas sérias, as igrejas que de fato são bíblicas, elas levam isso a sério. O respeito e o controle pelo dinheiro que está sendo contribuído, pela contribuição, a transparência. Nós prestamos contas disso tudo que os irmãos, das contribuições que os irmãos dão. Nós ajudamos os necessitados. Quando alguém tem uma necessidade, nós costumeiramente fazemos aqui. Os irmãos, todos nós somos testemunhas disso. Como nós nos ajudamos mutuamente, como tem sido maravilhoso fazer parte da igreja e contribuir com ela. Pois se eu estou contribuindo para ajudar alguém, eu estou sendo beneficiado. É assim que funciona. E isso ajuda a comunidade cristã a evidenciar o verdadeiro sentido de ser igreja, que certamente o ímpio não vai entender, o incrédulo não vai entender. O incrédulo, ele nunca vai entender isso. Como diz a palavra de Deus, o homem natural, ele não entende essas coisas, nem pode entender, porque ele não tem o Espírito. O Espírito Santo de Deus é que nos levanta, nos constrange, nos leva a uma vida espiritual, a uma vida santa, a uma vida de envolvimento. É o Espírito que em nós habita. Lembrem que esses irmãos estavam cheios do Espírito. Eles haviam recebido o Espírito de Deus e esse Espírito estava agindo ali naqueles corações, os levando a essa condição, ao desprendimento com as coisas deste mundo. Os recursos que tinham, vamos investir para ajudar aqueles que precisavam. É uma necessidade, vamos investir neles. Para que possuir terras e casas e bens aos montes e ver alguém passando necessidade? Então, assim a igreja fazia, distribuía à medida que alguém tinha necessidade. Não era sair distribuindo à toa, a qualquer preço, não. Eles tinham esses critérios. Era à medida que alguém tinha a necessidade, ia lá e entregava aquele recurso para ajudar aqueles que precisavam de fato. Isso tem um registro, mais ou menos, dessa situação em Mateus 19, no Evangelho de Mateus, 19, 21, que diz assim, o registro aqui em Mateus 19, 21. Disse Jesus: olha, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Esse texto é aquele momento do jovem rico, que estava apegado à sua riqueza e foi ter com Jesus. E ele disse assim: mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Jesus conhecia o coração daquele homem. Aí Jesus perguntou assim primeiro: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele responde: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem replicou dizendo: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Então ele já achava: então já estou salvo, o que vai faltar? Já faço isso, eu já cumpro os mandamentos. Aí é quando Jesus diz assim para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tu os bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. E olha o que aconteceu. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, aparentemente ele estava sensível, O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu sou
sou dono de muitas coisas, será que tem um valor aí que eu posso pagar para ser salvo? Aí Jesus, se desfaça do que você tem. O coração dele estava nas propriedades, nas coisas dele, no material. Ele era apegado ao material, a materialista. Ele era materialista. Aí Jesus foi exatamente no cerne da questão e disse: olha, venda o que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele, como estava apegado às suas coisas, não saiu triste, rejeitou, retirou-se triste. Exatamente agiu esse homem, jovem rico, diferente de como agiram os irmãos lá na igreja primitiva. Os irmãos se desprenderam dos seus bens, venderam e estavam seguindo Jesus. Percebem a diferença da atitude? A característica da vida cristã é um desprendimento do material. O material que você tem, você entende, veio de Deus, foi o Senhor que me deu. O suprimento que eu tenho pela graça de Deus, Ele me deu para suprir as minhas necessidades. Mas não é que você tem que ficar apegado a isso, a dizer, olha agora, né, nós já sabemos o que é que acontece quando os homens começam a se ensoberbecer e se achar importante porque tem dinheiro, porque isso, porque aquilo. Nós estamos aprendendo isso lá em Daniel, no livro de Daniel, que a gente estuda pela manhã. A soberba dos reis, e acabam sendo abatidos porque eles se acham poderosos, estão acima de tudo e de todos, e Deus mostra para eles que eles não são ninguém, em nada. A riqueza deles não pode libertá-los, não pode salvá-los. Então as riquezas, elas são boas e quando são usadas de maneira correta, para a glória de Deus. Não é porque há erros na administração financeira de alguém, né, do dinheiro de alguém, que nós vamos desprezar isso, dizer, não, eu sou crente, não quero nem saber de dinheiro. Não é isso. Deus também dá prosperidade ao seu povo. Mas quando o Senhor concede a prosperidade ao seu povo, é para fazer isso, desprendidamente você também contribuir com a obra do Senhor. E certamente quando é assim, isso é testemunho, alguém pode dar, não vai faltar. Muito pelo contrário, Deus vai continuar abençoando mais ainda, porque é assim que há na promessa da palavra dele. Quando Deus conclama o povo a dizimar, lá em Malaquias, ele diz, olha, provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, quando a gente exerce essa fidelidade, essa contribuição, com o coração alegre, conforme nós vimos aqui em Corinto, dar com alegria, é uma bênção, irmãos. Isso é fato, todos vocês mesmos são testemunha disso. Nunca vi ninguém dizer assim, olha, eu porque dei uma oferta lá na igreja, ou porque acabei contribuindo lá com o dízimo, acabei ficando desprovido. Não tive mais dinheiro para nada, porque eu comecei a contribuir na igreja. Nunca vi isso. De maneira correta, né? Quando as pessoas são abusadas no sentido de extorquidas, aí é outra história. Mas o normal, o legal mesmo, o natural do crente é ele contribuir de maneira tranquila, leve, em paz. Nem pode dar de maneira errada, como vai acontecer aí no texto na sequência. Vocês conhecem a história, Ananias e Safira, que, repare, o texto segue dizendo que José, a oferta de Barnabé, ele dá um exemplo de alguém que fez exatamente como ele diz aqui, que depositou aos pés dos apóstolos a quantia de uma propriedade que vendeu. Foi Barnabé, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, que era levita, ou seja, tinha aquela linhagem lá dos sacerdotes, né, do Antigo Testamento, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Fez o quê? Deu um testemunho vivo ali, presente daquilo que está acabado de ser dito no texto anterior. Na sequência, no capítulo 5, de 1 a 11, eu vou só resumir aqui a história, só para mostrar esse contraste, que é exatamente o porquê dele ter escrito aqui. Estava lá na comunidade cristã, na igreja,
esse casal chamado Ananias e Safira. E eles viram Barnabé fazer aquilo. Aí o que eles fizeram? Pegaram, venderam também um terreno que eles tinham e ficou com uma parte e deu outra parte lá. Só que ele deu a outra parte dizendo que era o todo. Mentiram. Nem tinha necessidade disso. É isso que tanto que ele vai ser advertido nesse sentido, né? Morreram. Porque esse gesto deles, essa atitude, foi um sacrilégio. Eles entregar lá no gasofilaço, lá aos pés dos apóstolos, uma quantia em dinheiro, dizendo eles que estavam entregando tudo que tinha vendido do campo, quando não foi. E, na verdade, eles queriam, fazendo aquilo, eles queriam aparecer, queriam chamar a atenção da igreja para eles, que a igreja olhasse para eles e admirassem eles, olha como eles são. Então, ou seja, a motivação daquele casal, Ananias e Safira, foi errada. E causou isso, foi um juízo severo. Deus o puniu ali instantaneamente. Ambos morreram. E o apóstolo disse assim para ele: por que vocês fizeram isso? Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto, mentiu. Aí Pedro disse: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. E ali foi levado o corpo de Ananias e Safira. Os dois morreram ali, porque atentaram contra o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Por isso que às vezes as pessoas brincam ou acham que a questão do dinheiro na igreja é mundana. Não, é espiritual. O dizimar e o ofertar tem a ver com o espiritual. A espiritualidade da pessoa vai demonstrar a sua generosidade. Quando a pessoa não está espiritualmente bem e sadia, ela vai encontrar uma série de problemas, de empecilhos, de dificuldade. Mas quem está bem espiritualmente não vê nada de difícil, é tranquilo para ele. Pelo menos é assim na vida cristã, é característica da vida cristã, essa contribuição, essa maneira de agir para benefício da igreja como um todo, para o benefício da igreja. Então, essa metodologia bíblica, espiritual, continua valendo. Se valeu como característica da vida cristã para os irmãos da igreja primitiva, por que seria diferente hoje? Por que nós não mantemos essas características? Pois elas fazem parte da nossa vida como igreja. Vida de oração, intrepidez e coragem para pregar a palavra, testemunho, coragem para testemunhar, e manter a comunhão dos santos e contribuir com a obra do Senhor. São características da vida cristã. Foi para aqueles irmãos do tempo de Atos ali, é para nós hoje. E que Deus continue abençoando a sua igreja, e que nós possamos continuar assim, caminhando e vivendo com essas características em nós, evidenciando que aqui nesta cidade há uma igreja do Senhor Jesus, há um povo que é santo, separado por Deus para servir a Ele. E assim continuaremos avançando, crescendo pela glória de Deus e satisfazendo assim a vontade do Senhor, como Ele tem feito e continuará fazendo, acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. E à medida que esses salvos vão chegando, eles vão aprendendo e se caracterizando por essas atitudes que de fato fazem parte da vida cristã. Oremos então. Ó Deus bendito, Deus amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, por fazer parte do Teu povo, da Tua igreja, e rogamos ao Senhor que continues a derramar da Sua graça, maravilhosa graça,
na vida daqueles que necessitam dela para a sua salvação. E à medida, ó Deus, que fores alcançando os teus filhos amados, assim como nos alcançou um dia, possamos estar nos caracterizando, ó Deus, por essas coisas que fazem parte da vida cristã, mantendo-nos firmes na vida de oração, mantendo-nos firmes no testemunho, na coragem para pregar a Tua palavra e vivê-la, mantendo-nos firmes, ó Deus, na comunhão dos santos, e assim também a contribuir com a obra do Senhor. Ó Deus, que continuemos assim nesta caminhada, e ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti. Sabemos que podemos contar com o auxílio do Teu Espírito que em nós habita, por isso, firme estaremos e continuaremos até o dia final. Assim oramos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.